Olá, olá, olá. Eu me chamo Samuel Queiroz, e vou colocar aqui no meu canal de YouTube um capítulo de um livro qual estou lendo, Os Caçadores de Deus. E eu me prendi, de todos os capítulos, todos são interessantes, mas eu me prendi nesse capítulo 5, que tem como pergunta: vamos fugir ou entrar? O meu pastor já trouxe uma palavra reveladora em cima desse texto, foi muito forte na igreja. E eu pedi a ele esse livro, eu já tinha lido esse livro, eu já tinha emprestado um livro desse para alguém, mas ele não me devolveu, não tive ele de volta. E agora estou relendo este livro. E eu parei aqui no capítulo 5, vamos fugir ou entrar. E com a sua permissão, espero que você seja edificado através dessa leitura. O capítulo 5 fala, vamos fugir ou entrar, uma chance para encontrar aquele que você sempre soube que estava lá. E o parágrafo ele começa assim: quando vejo pela noite nas festas ou em bares pessoas bebendo e agindo como verdadeiros ímpios, não posso evitar, mas de certa forma eu gosto delas. Geralmente não estão fingindo, sabem muito bem quem são e o que estão fazendo. Os que realmente me irritam são aqueles que fingem ser o que não são. Quando passo por um barzinho ou boate, quase sempre me vem à mente um pensamento inusitado: Senhor, por que não aqui? Por que não manifesta sua presença neste lugar? Para mim, o avivamento ocorre quando a glória de Deus rompe as quatro paredes de nossa igreja e flui pelas ruas. O avivamento que tomaria proporções históricas em nossos tempos seria aquele em que a glória de Deus se manifestasse em shoppings às sextas-feiras à noite. Eu adoraria ver as administrações destes shoppings sendo obrigadas a contratar capelães que trabalhassem em tempo integral para atender às pessoas que fossem encontradas chorando, se arrependendo pelos corredores, e seriam muitas. Eu quero ver as linhas telefônicas ficarem congestionadas, tamanho o número de chamadas por ministros voluntários para lidarem com o fluxo de pessoas que seriam convencidas de seu pecado e ao atravessar as cidades. Os seguranças sabem como lidar com os trombadinhas, mas o que fariam com as pessoas que viessem até eles angustiadas e arrependidas? Que venha esse dia. Creio que Deus tem suscitado uma tal fome pela sua presença que no dia do Senhor, se seu povo buscá-lo, as igrejas existentes não serão capazes de lidar com a explosão de almas perdidas buscando salvação. A igreja moderna é, na melhor das hipóteses, uma assistente social, ou na pior das hipóteses, um museu onde está exposto tudo aquilo que já foi um dia. Nossas prateleiras estão abarrotadas, mas com o produto errado. Estão repletas de rituais religiosos concebido por homens, e ninguém em sã consciência está faminto por isto. Celebrações religiosas, cerimônias, ritos vazios não despertam o apetite de ninguém. Se oferecêssemos Jesus, as massas famintas viriam. Talvez não haja o produto certo em nossos cultos, porque, como já vimos, tem um custo. A igreja hoje está na metade do caminho em sua jornada pelo deserto. Estamos acampados ao pé do Monte Sinai, como os filhos de Israel no livro de Êxodo. Chegamos ao ponto decisivo, e agora? Vamos fugir
ou vamos entrar? Êxodo capítulo 19, de 3 a 6, diz assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos chegueis a mim agora. Pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Estamos diante de uma linguagem neotestamentária nas páginas do Antigo Testamento. Ao povo foi dada a opção de saltar a um nível mais elevado de intimidade. Podemos nos alegrar com as sarças ardentes, com os nossos primeiros encontros com Deus e com tudo com que Ele pode nos fazer ou proporcionar. Mas agora chegamos ao momento da decisão, estamos diante de uma bifurcação no caminho. Deus nos tirou do pecado, do mundo, e fez de nós um povo. Durante a jornada pelo deserto, Deus estava constituindo um povo daquele que não era povo. Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 10: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus tomou escravos, analfabetos e sem autoestima, plantou neles o seu caráter, colocou sobre eles seu nome. Deus os tirou do Egito e disse: agora farei de vocês um povo. Ele estava literalmente constituindo uma noiva. Não foi fácil, mas o Senhor conduziu os descendentes de Abraão ao pé do Monte Sinai. Quando aquela multidão teve fome, Deus queria que eles o buscassem. Ele queria saciá-los, mas eles censuraram. Eles censuraram Moisés e declararam como seria bom voltar ao Egito, o lugar de sua escravidão. Todavia Moisés orou e Deus proveu maná e codornizes. O mesmo aconteceu quando não havia água. Ao invés de clamar a Deus, confiar em sua abundante provisão, eles imediatamente murmuraram contra Moisés, fazendo menção dos bons tempos no Egito. Dos bons tempos no Egito. Deus tinha algo melhor para os filhos de Israel. Se passarmos deste monte, posso ter esperança em conduzi-los pelo resto do caminho. Essa era a proposta. Se passarmos deste monte, posso ter esperança em conduzi-los pelo resto do caminho. A triste verdade do livro de Êxodo é que o grupo que Deus levou ao Monte Sinai não foi o mesmo que ele conduziu através do Rio Jordão em direção à terra prometida. Algo aconteceu naquele monte. O Senhor os chamou, fez deles uma nação pela primeira vez na história de suas vidas. Ele os chamou a um lugar de bênção, de transformação. Eles se recusaram. Este lugar não era um simples ponto no mapa, não é uma questão geográfica. Embora Deus lhes tivesse prometido uma terra, a bênção não era um pedaço de chão. Deus o chamou para Ele. Deus o chamou para Ele, um lugar prometido nele, em seu coração. Ele o chamou para o lugar
da aliança, um lugar de intimidade com o Criador, um lugar que não havia sido oferecido a nenhum outro povo daquele tempo. Eis o segredo da terra prometida. Pensamos que a ideia de um reino de sacerdotes é exclusivamente neotestamentária, mas este era o plano original de Deus para Israel. Olha, Êxodo 19, 10, 11, versículo 3, a parte B, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. A primeira geração de israelitas não alcançou a terra prometida. A verdadeira causa de seu fracasso pode ser encontrada ali no pé do monte Sinai. Deus pretendia que todos os israelitas se achegassem a ele no monte, mas eles não se sentiram bem com a ideia. Capítulo 20 de Êxodo, 18 a 21, todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu amor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Eles viram os relâmpagos, ouviram os trovões e recuaram atemorizados. Eles fugiram da presença de Deus ao invés de buscá-la, como Moisés fez. O estilo de liderança escolhido por Deus não os agradou. O Todo-Poderoso não amenizou a manifestação de seu poder para agradá-los, nem tampouco fará isso hoje. Eles fugiram da intimidade com o Senhor e, como consequência, não entraram na terra prometida. Vagaram pelo deserto até que fosse exterminada aquela geração. Preferiram um respeito à distância a um relacionamento íntimo. A morte da primeira geração de israelitas no deserto não estava no plano original de Deus. Ele queria conduzir o mesmo povo que tirou da terra da escravidão até a terra prometida. Ele queria que sua nova nação se apossasse de sua própria terra e herança, mas isso não foi possível por causa do medo e da incredulidade deles. Já estavam sentenciados quando atravessaram o Jordão, e tudo começou quando se afastaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que fugiram de Deus e pediram que Moisés intermediasse este relacionamento. A igreja tem padecido do mesmo mal. Geralmente preferimos que um homem se coloque entre nós e Deus. As raízes deste medo percorrem o caminho de volta ao jardim do Éden. Adão e Eva se esconderam temerosos e envergonhados, enquanto Deus esperava por uma doce comunhão. Agora, observe sua igreja. Posso garantir com certa segurança que alguns na congregação estão aí desde o começo, outros vieram poucos meses depois ou muitos anos mais tarde, e alguns são novos convertidos. Não importa, hoje Deus conduz todos vocês ao monte. Vocês que não eram povo, foram feitos povo,
Deus os tirou da escravidão do pecado. Alguns foram tirados de relações impróprias, outros foram arrancados do jugo do alcoolismo ou das drogas, outros foram libertados da miséria, da depressão crônica, outras escravidões infernais. Mas aqui estamos ao pé do monte do Senhor, ouvindo o seu chamado para que nos acheguemos. Agora enfrentamos o mesmo desafio dos filhos de Israel há milhares de anos atrás. Vamos fugir ou entrar? Entrar onde? Na presença de Deus. Há uma ansiedade, uma expectativa na igreja hoje. É provável que você, assim como eu, possa sentir que não estamos muito longe. Alguns estudiosos dizem que, passado o Monte Sinai, bastava uma marcha de poucos dias para alcançar a terra prometida. O que os fez demorar tanto? Sua resistência em chegar a Deus. O medo da intimidade semeou o medo do inimigo. Posso dizer o mesmo a respeito de muitas igrejas hoje e sinto que estamos em uma encruzilhada. Acreditamos estar longe demais para voltar ou muito cansados para prosseguir viagem. A questão é: o que Deus diz? Creio que a vontade do Senhor é que tomemos consciência de onde estamos, busquemos a sua face e recebamos o que Ele tem para a nossa vida hoje. Você e eu vamos fazer duas coisas aqui para frente. Vamos crescer no relacionamento com Deus, custe o que custar, ou vamos voltar para o lugar de onde viemos e continuarmos a ser aqueles crentes viciados em programações, reuniões, fazendo tudo que de bem como nós devem fazer. Se decidirmos equivocadamente, um dia vamos lamentar: aquele era o tempo. Não sei quanto a você, mas quanto a mim, não quero envelhecer e olhar com arrependimento para o passado dizendo: bons tempos aqueles. E por que eu faria isto? Quando posso viver o agora com Deus, posso experimentar o que Ele tem para mim a cada instante. Se ousarmos seguir Deus hoje, ao olharmos para trás, diremos: oh sim, eu me lembro daqueles anos, foram antes do avivamento. Termino perguntando: o que iremos fazer? Vamos entrar ou fugir? Deus está pronto para nos receber. Deus está pronto a ter um relacionamento conosco. Deus abençoe.